Vamos lá, Beatriz. Queria te fazer uma pergunta muito importante. Eu tenho visto alguns vídeos seus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as principais amizades que o RH precisa fazer no que diz respeito à tecnologia. Eu lembro de um vídeo que eu assisti seu, onde você dava 3 conselhos, 3 principais amigos, por assim dizer, que o RH precisa ter quando se fala de tecnologia. Me explica um pouquinho mais sobre isso, por favor. Sim. O RH ele tem essa missão de tratar pessoas, cuidar de pessoas. Só que ele não precisa fazer isso sozinho e tão manualmente assim. Então isso traz uma vagarosidade nas entregas, isso traz com que às vezes perca até o time de entregas e o mundo gira e toda a situação mude. Então nesse vídeo inclusive eu comentei que a primeira amizade que o RH deve fazer são os números. Então ele precisa começar a medir, precisa começar a fazer suas planilhas, suas mensurações, seu controle, para ter como encarar e entender qual que é o cenário real do seu RH e aí sim ir para as tratativas. A segunda amizade vem em qualquer ferramenta tecnológica que possa apoiar, seja uma organização de tarefas, de demanda, de tempo, de pessoas, qualquer coisa que ele estruture e consiga agilizar a partir de então, aquilo que está tão manual, que está tão operacional. E por fim, a nossa fofa e querida amiga, inteligência artificial. Então ela começa a tomar o seu papel também com muita importância para a área de RH, porque ela agiliza, ela traz soluções mais rápidas, ela ajuda o profissional a ter um auxiliar a mais ali, acaba sendo uma mão de obra a mais e, consequentemente, uma produtividade maior também. A gente indica muito principalmente para profissionais de pequenas empresas, que tem uma equipe mais enxuta, que tem que se virar nos 30. Mas aí, desculpa te interromper, mas quando você fala de gestão de pessoas, você está falando de inteligência artificial trabalhando juntas, não é um pouco contraditório? Porque a IA também não vem para substituir algumas pessoas, então... E como que fica o relacionamento humano quando eu estou tratando pessoas com inteligência artificial, por exemplo? Tá. Você não necessariamente precisa... É muito polêmico o que você trouxe. Você não precisa... É a principal dúvida das pessoas. E assim, a gente precisa quebrar esse paradigma, porque você vai justamente tirar rotinas pesadas que te deixam pouco tempo para o trato humano com essa tecnologia, com a IA. Então, você vai, por exemplo, vou criar um projeto estratégico de treinamento e desenvolvimento para a equipe comercial da minha empresa. Eu posso muito bem fazer uma estruturação rápida e ágil para chegar mais rápido no resultado e na ação com esse treinamento. Você consegue fontes onde talvez manualmente, um a um, você não alcance. Informações globais que na sua forma rotineira e tradicional de pesquisar você não alcançaria. Então é permitir abrir essa visão e tirar um pouco você da operação e aí sim ir para o trato humano. O que é mais importante no treinamento e desenvolvimento? Estar lá com essas pessoas durante um treinamento eficaz que faz sentido. Como eu chego num treinamento que faz sentido e vai trazer resultados? Tem todo um trabalho antes disso e a inteligência artificial, a generativa, que é o que eu dou cursos inclusive, traz muito resultado nisso. O antes, a execução é humana, o trato é humano, mas a operação e a estratégia vem antes. Então você está me dizendo que com essas tecnologias você consegue ter mais tempo útil com as pessoas no fim do dia. Sim, e de uma forma mais real, de uma forma mais proveitosa, mais preparada. E pergunta leiga, de verdade, o que isso conecta com o famoso People Analytics, que todo mundo comenta, People Analytics, análise de pessoas, é o que é? É psicoterapia? Não, análise de pessoas, porém trazendo os números, que é aquela primeira amizade, né? Um primeiro ponto para um RH estratégico é a análise de números. Mas você está falando de pessoas, o que os números têm a ver? Quando nós tratamos de capital intelectual dentro das empresas, dentro dos setores de RH, a gente precisa entender que são pessoas contratadas para atender a
resultados dentro de suas funções. Quando eu tenho, por exemplo, uma gestão de desempenho, ciclos de avaliação de desempenho, onde eu preciso mensurar, eu preciso entender se essas pessoas estão atendendo, se estão aptas, se estão capazes, se tiver uma integração legal, se elas estão no caminho certo, eu não posso ficar no achismo. Eu não posso correr o risco de perder a imparcialidade. E como que a gente não perde essa imparcialidade? Com números, fatos e dados. E aí vem essa People Analytics, a análise de pessoas. Você traz os números, os indicadores, você traz à tona, de forma clara, toda essa trajetória para então saber, olha, essa pessoa precisa disso, essa pessoa não está com a performance que ela precisaria estar, essa pessoa está subalocada porque ela já está muito mais avançada. Quem são essas pessoas? Os números ajudam a revelar quem elas são. Então, justamente, a ideia de trazer essa inteligência artificial, ou qualquer que seja a tecnologia para o RH, é para te dar de novo mais tempo com as pessoas. Sim. E não substituí-las. Sim, porque você cria estratégias, você consegue dados, ferramentas, você tem um guia. E para chegar nesse guia, para você executar ações, para chegar nos seus resultados, nas suas expectativas do seu setor de RH, esse trabalho é árduo antes, é maçante. Mas você concorda que tem uma linha tênue aí também? Porque vamos falar agora do que realmente gera essa grande polêmica. Você abre uma vaga, você tem lá 1000 currículos. Só quem já teve que fazer triagem de currículos sabe o trabalho que isso dá. Porque existem N fatores. Existe o candidato que ele atira para todo lado, então ele vai se candidatar na vaga mesmo não tendo as habilidades, competências necessárias para aquela vaga. Mas existe também aquele candidato que é muito bom, mas que por algum motivo ele acaba não sendo selecionado. No olho humano, às vezes passa um ou outro. Mas quando você coloca uma inteligência artificial nisso, você otimiza tempo. Porém, como é imaginar que o seu currículo está sendo analisado por uma IA e não por uma pessoa de verdade? Porque a IA ela é lógica, ela é muito mais... É o que você escreveu ali, o que ela interpretou e o que ela foi treinada para buscar. Como que é isso? Então, isso já é utilizado há muito mais tempo do que as pessoas sabem e pensam. Agora isso veio à tona e parece assim, meu Deus, o meu currículo está sendo visto por uma IA, filtrado por uma IA. Isso é feito há anos. O LinkedIn filtra candidatos. O LinkedIn filtra, as plataformas mais famosas nacionalmente, mundialmente, utilizam inteligência artificial há anos. Elas cresceram fazendo isso. E olha que interessante. Esse primeiro filtro, ele é muito importante com esses dados, sim. Aí a pessoa quer se sentir injustiçada, mas não deveria. Por quê? Tudo que é automatizado, tudo que é com tecnologia, nos obriga a ser melhores também, mais claros com aquilo que a gente quer. Você comentou de pessoas que atiram para todo lado. Essa pessoa atrapalha a si mesmo e aos RHs, inclusive. Nem ela sabe o que ela quer. Então, quando você tem uma tecnologia e o pessoal esquece que RH tem meta. O RH tem, às vezes, desespero por fechar uma vaga. Quando você utiliza a tecnologia, ela vai nada menos do que tirar tirar pessoas da frente que não têm requisitos mínimos necessários. Sim, a IA, a tecnologia vai dizer que se na minha vaga eu exijo superior completo e no seu currículo não tem isso, você está descartado. E por que isso é injusto? É injusto com quem? É injusto com o nosso tempo de RH para você que está atirando para todo lado. Então essa é uma sinceridade, é uma verdade que tem que ser dita. Eu exijo pós-graduação na vaga. Eu exijo isso pela cultura da minha empresa, é inegociável. A tecnologia vai descartar o seu currículo se você não tem. O trabalho é presencial e a não ser que você esteja realmente disponível para mudança de região, se você não mora na região que eu filtrei e pedi para a tecnologia descartar, você não está dentro.
Então, esses requisitos mínimos, a tecnologia tira um grande tempo, uma grande demanda do RH. E depois vem o olhar humano. Mas e aquele ponto, então, eu gostei da sua colocação de que isso nos obriga a melhorar também. Então faz sentido o candidato colocar, por exemplo, disponível para mudança no currículo dele? Se assim for verdade. Ou que ele está se graduando, que ele está concluindo nesse ano ainda, para facilitar. Porque existe esse ponto também, pessoas que é obrigatório ter um MBA para trabalhar aqui conosco, exemplo. Mas a pessoa vai se formar no final desse ano. César, eu tive vagas abertas de estágio, onde muitas pessoas me enviaram um currículo sem citar se estava estudando. Eu tive que telefonar para essas pessoas pelo momento que eu passava e pela cultura daquela empresa e a necessidade dela. Eu tive que ligar para um estudante para ver se ele era estudante, porque a vaga era de estágio. Sim. Entende a demora sobre isso? E mais ainda, pessoas que não estavam mais estudando, já tinham terminado lá seu curso superior e me mandavam mesmo assim, com nenhum curso em andamento, o que totalmente impede a realização de um estágio. Sim. O pessoal se engana achando que contratar níveis hierárquicos mais baixos é mais fácil. E não é verdade. Que quanto mais baixo esse nível hierárquico, mais forte tem que ser o seu olhar. Menos maturidade, currículos piores, menos entendimento do mercado. É muito maior o garimpo. É absurdamente maior. E a conversão é muito baixa. Então você olha 100 currículos para salvar umas 5 entrevistas. Sem brincadeira. E aí, falando da polêmica de novo IA, porque eu quero ouvir a sua opinião agora real. Nós temos então do lado um RH que precisa otimizar seu tempo para atingir suas metas também, fazer esses filtros utilizando tecnologia. A gente está dando foco no IA nesse momento. Mas do outro lado também tem candidatos que estão usando a IA para melhorar seus currículos, seus perfis no LinkedIn. E como fica isso? Porque é a mesma questão quando a gente fala de internet. Eu tenho inteligência artificial produzindo conteúdo, inteligência artificial selecionando conteúdo e no meio eu fico ali. Como fica isso então? Como que você consegue se desvencilhar dessa armadilha também? Mas por que é uma armadilha? Desde que a IA, como eu comentei, ela deixa a gente... Pode, né? Se a pessoa utilizar com boa fé, ela realmente vai ser melhorada com a IA. É uma confissão difícil do ser humano fazer. Existe muita resistência. Só que por que não? Eu melhoro, eu resgato uma forma de me comunicar melhor, de expor minha carreira, de expor minha trajetória profissional. Tem muita gente que tem dificuldade de falar sobre si. Então, por que não organizar de forma correta? Então, sim, usar a tecnologia para deixar o seu currículo e o seu preparo para a entrevista melhor, está totalmente, incrivelmente aceito, se for com base na verdade. Porque quem vai trabalhar depois é você. Então, não adianta você tentar enganar. Mas e um currículo que vem perfeito e o candidato que fala problema? Não, porque é verdade, isso acontece. Sim. Então a pessoa passa o currículo dela pelo ChatGPT, o ChatGPT escreve lindamente, cai para você e na entrevista você fala problema. Aí a pessoa precisa buscar. Universidade com C. Eu passei por isso, tá? Eu estava contratando em uma empresa de tecnologia um analista de suporte, que é justamente o atendimento ao cliente. Exato. E essa pessoa estava indo bem até que nos conhecemos. E, de fato, ela era péssima no português oral. E eu fui sincera, né? Então, eu quero encorajar recrutadores a serem sinceros também. Falei, olha, seu currículo passaria, mas você não está apto para lidar com os clientes. E os clientes aqui são de nível X, Y, Z, são criteriosos. Eu indico que você cuide disso, faça curso de oratória, leia livros, faça autodesenvolvimento para melhorar o seu português. Porque esse ponto que a gente fala muito também, a gente fala GPT porque ele está no foco no momento, mas toda a inteligência artificial, ela vai te dar um resultado e cabe a você também ter os critérios para avaliar e usar isso para aprender. Assim como no passado líamos a enciclopédia, aprendíamos, assimilávamos, depois fomos para o Google e agora para a IA, fala-se muito sobre isso, né? Eu não uso mais o Google, agora eu uso o ChatGPT. Então, leia aquilo.
Entenda se aquilo faz sentido, entendeu? Porque não adianta nada também você fazer perguntas para ele, dar uma resposta, você copiar, colar e usar. Quer ver um exemplo bem bacana que eu tive recentemente? Eu fui dar uma palestra para uma faculdade e tinham vários alunos ali de análise e desenvolvimento de sistemas. E na época eu estava falando sobre metodologias ágeis e inteligência artificial, que é justamente um desses pontos. E agora, o que vai ser do Scrum Master que só anota post-it e marca ponto no burn down? E aí? Não faz sentido mais. Então, e desde o começo a gente sempre falou isso, o Scrum Master que só anota burn down não é o Scrum Master. É muito mais liderança, muito mais pessoas, muito mais engajamento e motivação do que simplesmente fazer a técnica. A técnica, o cálculo, o Excel me entregava há anos atrás. E aí eu falei para essas pessoas, olha, a gente cada vez mais precisa trabalhar com as habilidades interpessoais, o operacional, o técnico ali, o cálculo vai ser feito pela IA, pela máquina que seja. Como antigamente existia o ábaco, depois a calculadora e depois os computadores. Sim. Então isso é uma evolução natural. E aí um dos alunos fez uma pergunta bem interessante, ele perguntou, e das profissões futuras relacionadas à programação, qual que você acha que vai sair primeiro? E eu respondi, programador. O desenvolvedor. Exatamente. Na verdade, aí que está o ponto. O programador vai sair, o desenvolvedor não. Essa é a diferença. Porque a pessoa que desenvolve o sistema, ela tem a habilidade de pegar as ferramentas corretas para entregar um resultado. Esse é um desenvolvedor de sistemas. Certo, ele analisa. Exatamente. O cara que só programa, que só bate código, esse já está fadado a sair há muito tempo. Sim. Já faz anos que você vê desenvolvendo programadores por aí, que eles estão lá no Stack Overflow, copiando o código que eles nem sabem o que faz, jogando no sistema e mandando ver. Entendeu? Qual que é a diferença hoje? Você vai poder pegar uma IA e pedir para ela, como já existem. Se você pegar lá o AI Studio da Google, sim, já existe lá como você pedir para ele um sistema, ele desenvolve para você. Aí sim, você copia, cola e joga. Agora, o que eu preciso pedir? Qual a experiência que eu vou entregar para o meu usuário? Como que esse sistema vai se aparentar? Se ele vai ser mobile first, se ele vai ser responsivo, se ele vai ser somente para celular. Qual é o público? Então isso sim vai fazer diferença. Sim. E principalmente, eu vou lançar isso para iPhone, eu vou lançar isso só para Android, eu vou lançar isso para tablet. Então o desenvolvedor vai ter essa capacidade de identificar e cada vez mais conectar as tecnologias corretas para que saia um sistema. Mas a pessoa que somente programa, essa vai sofrer. E foi esse o ponto que eu peguei com eles também. A gente está muito acostumado a ter a industrialização no físico. Então, eu pego esse mouse aqui. O cara inventou o mouse, é um modelo plástico, aí alguém mandou para a China, pronto. A partir de amanhã tem 1000 mouses desses sendo fabricados por dia. Isso, para a gente, estava tudo bem até então. Só que agora chegou a industrialização do capital intelectual. Então eu pego um código, eu jogo numa inteligência artificial e amanhã eu tenho 1000 sistemas sendo produzidos. Sim. Eu pego um trecho desse podcast, desse momento nosso aqui mesmo, jogo numa IA e a partir de amanhã tem 1000 produções diferentes nossas falando sobre qualquer assunto. Então agora o intelectual, que era intangível, se industrializou e ganhou escala. E é isso que algumas pessoas não entenderam ainda, então elas não se atentaram a esse detalhe. Então o cara que achava que eu escrevo aqui e-book, eu escrevo aqui livro, lamento. Você pegar toda a obra lá do Cortella, jogar numa inteligência artificial e falar escreva um outro livro, ele vai escrever como se fosse o Cortella. Sim. Tem pessoas que fizeram uma coisa muito interessante, eles pegaram Game of Thrones, que até hoje não tem um final, e o final que deram ninguém gostou. Pegaram isso, jogaram dentro de uma IA generativa e falaram, escreva um novo final com base nisso. E agora os próprios fanfics, como são conhecidos, estão sendo criados por inteligência artificial, muito melhor. O autor não escreveu o livro ainda, eu pego toda a coletânea dele, jogo na IA e falo, escreva o livro 7, escreva o livro 8, faça uma continuação onde o príncipe morre e a princesa reina. Mas você sabe que esse é o maior alvo de críticas, realmente. A autenticidade, a criação. E o que você fala nesse sentido? Mas minha cabeça criou isso, cadê meus direitos autorais? E agora? Esse é um ponto mais polêmico ainda. Eu costumo dizer que a única pessoa que criou algo, se criou, foi Deus. A partir de Adão e Eva e do mundo, o resto tudo foi cópia. Porque tudo é referência.
Por mais que você fale assim, poxa, beleza, eu sou uma pessoa criativa, eu desenhei com a minha mão, mas você usou uma referência, você usou um estilo, você teve que... O próprio Cortella fala, você precisa ler uns 50 livros para escrever um. Por quê? Porque você precisa criar referência. A letra que você está escrevendo é uma cópia da letra que alguém algum dia escreveu e definiu que era letra A, letra B, letra C. Então essa questão também do que é o meu criativo, do que é autoral, é muito polêmico, é muito complicado e tem uma seara aí até jurídica que precisa ser analisada. Mas sim, da mesma forma que nós, quem começou a desenhar, eu não conheço uma pessoa que desenha bem hoje que não começou copiando, que seja um anime, um mangá, um Turma da Mônica, copiando por cima com a folha sulfite, depois começando a ensaiar, depois começando até criar o próprio. Isso não foi uma cópia, então? Então a gente tem que começar a avaliar isso. Mas daí vem a fusão do conhecimento dessa pessoa, né? E aí sim, da criatividade para unir essas referências com a bagagem dela. E essa é a parte legal, essa é a parte que você começa a dar personalidade para aquele conteúdo. Então, por mais que você fale Mona Lisa foi uma cópia de alguém, nem que seja da própria mulher que estava ali, foi uma cópia. Mas tem as pinceladas, o estilo, o jeito do Da Vinci. Mas se eu pegar 5 quadros do Leonardo da Vinci, jogar de novo numa inteligência artificial e pedir, faça agora 5 cachorros jogando poker, ele vai criar com os traços de Da Vinci. E como é que, ao invés das pessoas comuns, seres humanos reais, como que eles param a guerra, essa briga, essa disputa com a IA? E do jeito que eu falo, como é que elas vão fazer amizade? Como que elas vão fazer isso se tornar com sentido para elas? Da mesma forma que fizeram o carro, da mesma forma que fizeram a televisão, da mesma forma que fizeram o computador. Você acha que quando surgiu o carro, os carroceiros, os donos de cavalos, de estábulos, não foram contra? O Marcelo Taz fala que ele entrou no jornalismo quando surgiu o computador. E que ele via vários jornalistas muito bons que ainda estavam apegados à velha máquina de escrever e falavam que não iam para o computador. Então existem coisas... Você vive sem ar-condicionado hoje? De jeito nenhum. Você vive sem internet? Não, e vira um colapso. Já passamos por isso. Já tive uma situação em que eu fui num restaurante, estava sem internet e eu não conseguia finalizar o meu pedido para passar para a cozinha. Porque ela queria, porque sem internet, não passa a máquina de cartão, ela não conseguia efetivar o meu pagamento, eu estava sem dinheiro. E mesmo se eu tivesse com dinheiro na conta, o Pix é pela internet. Então tem coisas que são evoluções que não adianta você não dar conta. É por isso que a gente sempre fala, é melhor você apropriar-se desse conhecimento e usar a seu favor. Então eu vou trazer o meu exemplo de novo. Se eu sou um programador e entendo que só ficar batendo código já não faz mais sentido, o que eu vou fazer? Nós estamos, toda a evolução que chega nos dá a oportunidade de reavaliar o cenário e entender onde que eu me posiciono ali. Sentar e chorar não é opção? De forma alguma. De forma alguma. Até porque enquanto você está chorando, a IA está evoluindo. Então, e muito mais rápido, né? O seu tempo de choro já evoluiu a IA 1000 vezes. Realmente. Então a gente precisa entender e se apropriar e reposicionar. Que é o que a gente fala até numa questão de gestão de pessoas. Minha profissão vai morrer. Vai se você deixar. Se você se adaptar, a pessoa do campo chegou o trator, perdeu o emprego. Se adapta, flexibiliza, entende como que você faz, usa o seu conhecimento de uma outra maneira. O problema é que as pessoas sentam no problema e preferem criar uma resistência ao que é impossível do que realmente entender e seguir o fluxo do que está acontecendo. Ir contra a inteligência artificial não faz mais sentido. Qualquer site hoje que você entra, qualquer aplicativo, já tem um íconezinho ali do Copilot para você falar com uma IA. Você entra hoje no celular, no Google e pergunta alguma coisa, a primeira resposta é uma consolidação do Gemini para você. Eu já estou usando o Perplexity para pesquisas. Sério? Então ele é muito bom porque ele consegue nichar mais. A minha pergunta é específica de gestão de pessoas. Ele nicha, ele me traz dados, índices, informações de qual período eu quero do primeiro semestre de 2024. Ele está sendo fantástico para pesquisas no lugar do Google. E aí já é um outro problema, que a Google está enfrentando uma situação muito difícil, que é o seguinte, as pessoas realmente pararam de perguntar para o Google e começaram a ir para as IAs.
Sim. Só que aí nós temos outro ponto que agora, de novo, é a mesma questão do currículo. Nós temos pessoas gerando conteúdo com inteligência artificial e nós temos um grande problema que é a geração de informação em massa. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Há muito tempo que o Google já falou que ele ia começar a manter indexado somente os últimos 10 anos de informação, porque é muita coisa. Eu lembro que essa matéria era super interessante há alguns anos já, que o Google tinha afirmado, olha, nós só vamos manter indexado os últimos 10 anos. E aí até surge um burburinho, um problema com os professores de história, principalmente, Sim. porque você está resumindo a nossa história aos últimos 10 anos. Exato. E principalmente, se você começa a utilizar inteligência artificial para gerar conteúdo, inteligência artificial para filtrar conteúdo e assim por diante, de novo, nós, seres humanos, nos tornamos passivos. Então eu tenho uma IA criando conteúdo de acordo com o direcionamento que ela quer, com o que ela sabe que eu gosto, o famoso algoritmo. Eu tenho uma outra IA, que é o algoritmo em si, preparando e separando o que ele acha que faz sentido para mim direcionar. E eu no meio, sem nenhum tipo de pensamento analítico mais, somente absorvendo esse conteúdo. Sequer absorvendo, lendo com a minha memória de 15 segundos e seguindo em frente para o próximo. E aí? Então isso também é um problema. Então isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar e com muita maturidade para entender também que a ferramenta ela tem que ser utilizada a nosso favor e não nos escravizar. Porque a partir do momento que eu paro de pensar e delego o meu pensamento para a IA, pega um estudante, por exemplo, Sim. leitura e interpretação de texto básico. Eu pego um texto, falo, leia, interprete, me dê a sua opinião. Faça um texto argumentativo. Se ele está com preguiça, ele passa o mesmo escopo para a inteligência artificial, ela descreve, ela faz isso, ele nem lê e passa para frente. Esse é o risco. Ah, mas você falou que podia usar como ferramenta. É uma ferramenta, está perfeito. Se ele utilizar isso para pegar um exemplo, para pegar uma referência, para fazer uma pesquisa. Mas a partir do momento que ele delega, pega inteiro, devolve, aí vai professor. Aí o professor também está... Eu fui professor, eu admito. Se eu tivesse inteligência artificial na minha época, sabe quantos finais de semana eu passei corrigindo prova, lendo groselha de aluno? Sim. Até eu começar, teve uma época que eu falei, cara, eu vou colocar metade da prova de xizinho e metade argumentativa com um limite de 2 linhas. Porque o cara não sabia a resposta, ele começava a mandar groselha no texto. E eu tinha que entender a letra ruim do cara e tentar fazer uma conexão do que o cara tá tentando me engambelar num domingo à tarde. Complicado. Se eu tivesse a que eu tenho hoje, eu bati uma foto e falar, primeiro você traduz esse garrancho e segundo, de acordo com este conteúdo, já me diz se está certo ou errado. Então imagina. Para a prova seria bom. Exato, mas aí eu não estou também terceirizando, porque o que acontece? Eu como professor tenho a função de entender o gap educacional do meu aluno para poder trabalhar com ele uma educação mais individualizada. Então olha como também existem muitos perigos e muitas nuances aí. Então tem um aluno que se ele usa IA para me enganar, ele passa a tirar 10, mas ele não aprendeu. Se ele não usa IA para me enganar, mas eu uso a IA para corrigir, eu não tenho talvez a personalidade ali, a individualidade dele para poder trabalhar. Ou, e aí vem a parte da ferramenta, eu posso usar essa inteligência artificial para me dar o que a gente brincou ali sobre People Analytics. Imagina um professor que passa as 40 provas dele pela inteligência artificial e aí ele pede quais foram as questões mais erradas, quais foram as principais dúvidas, qual foram, quem foi o aluno que tirou a menor nota e por quê. Me ajude a construir um plano de reforço para este... Olha como é diferente. Aí que é o X da questão. Pegar o que é maçante, o que é operacional, o que é cansativo, fazer essa análise com apoio, mas não sozinho, nem tão somente da IA, e realmente fazer algo humano por aquela pessoa. É isso que a gente comenta tanto dentro das profissões. Mas, então você está dizendo que o mundo vai virar um caos. Todo mundo sempre está dizendo, o universo tende ao caos, né? Nós, quando vamos tentar organizar as coisas, é que estamos indo contra a energia do universo. O universo ele vai para o caos sempre. Inclusive, a gente não engorda, tá? Eu, por exemplo, eu não engordo, eu acompanho a expansão do universo também. Esse negócio de tentar ser magrinho também está indo contra a expansão do universo. Tudo está crescendo no universo. Certo. O fit. Mas não que o vai ficar um caos, mas é uma revolução que a gente precisa entender.
Toda revolução ela precisa ser entendida. Esse é o ponto. Estamos criando gerações com um limite de pensamento analítico muito baixo. Sim, isso está preocupante. E os tempos atuais exigem cada vez mais uma maior percepção, um maior pensamento analítico, um pensamento crítico maior. Então, isso sim pode gerar algum problema. Eu ter pessoas que estão passivas, só rolando e pseudo-absorvendo informações que não são fatos, são apenas dados, informações soltas ali, que talvez são produzidas também por IAs que estão trabalhando para me manter ali, para me reter naquela plataforma, e aí você começa. Isso sim pode gerar um caos. Então a gente precisa entender também onde é a ferramenta que me apoia, onde é a ferramenta que me atrapalha. Só que para poder tomar essa decisão, eu preciso pensar de forma analítica e crítica sobre as ferramentas que eu estou utilizando e como eu estou utilizando elas. Seja inteligência artificial, seja uma tecnologia X, Y, Z. Você informa o leitor ou o cliente ou o aluno quando você utiliza IA nos seus produtos, nas suas coisas? A gente utiliza muito para fazer alguns alimentos, mesma coisa, que são mais morosos, que consumiam muita energia nossa, e informamos. Então, só que aí vem de novo um ponto muito importante. Até que tipo de informação eu posso passar para a inteligência artificial, que tipo de informação eu não posso passar. Então essa também, até por questões de LGPD e de GPDR, eu preciso ter muito cuidado. Então eu não posso passar dado do meu cliente, eu não posso passar informação de contrato, eu não posso passar documento de pessoa física, jurídica. Então alguns cuidados têm que ser tomados. Eu vou falar um exemplo simples, artigo para blog. Por um lado, tem alguns artigos que nós utilizamos que são mais informativos. Então, por exemplo, saiu 3, 4 artigos na HBR, na PwC, alguns artigos ali de uma consultoria mais conhecida, que a gente também acompanha. São artigos muito bons, talvez até alguns artigos publicados em revista mesmo, muito bons. Só que é muito conteúdo, muito denso. Eu leio, gosto, acho muito interessante, mas o tempo e energia que vai me consumir para fazer o resumo desses 3 artigos, sendo muito sincero, não faz sentido. Eu já entendi. Isso é 100% para o outro. E não é um artigo de opinião, é um artigo de dados, é literalmente consolidar dados. Então eu pego sim uma inteligência artificial, passo esses artigos e peço para ele uma consolidação. E isso nós colocamos no blog e colocamos embaixo, feito com apoio de inteligência artificial. Porque é uma consolidação, não é uma opinião. Agora, se eu quero dar uma opinião sobre um assunto, se eu quero falar sobre algo, se eu quero discutir, aí é uma outra conversa. Aí às vezes até eu escrevo um outro artigo meu, citando aquele como referência para a pessoa ter o contexto do assunto que eu estou falando. Outro exemplo para você, análise de dados. Fazemos lá uma pesquisa, um assessment para o nosso cliente. São dados anônimos, que não têm informações nenhuma dos colaboradores e nem nada que identifique individualmente cada um deles, e nem informações da empresa. É realmente um assessment para o nosso trabalho interno. Só que às vezes para transferir isso para a minha equipe, eu preciso consolidar esses dados. Às vezes são 30, 40 entrevistas, cada entrevista com 30 perguntas. Então multiplica isso para ver a quantidade de informação que eu tenho. Sim. Para trabalhar com isso, eu jogo no Excel, eu jogo no Power BI, alguma ferramenta do tipo. Só que para tirar dados quantitativos, em vez de eu ficar marretando fórmula, é muito melhor e muito mais fácil eu passar isso para uma IA. A IA me entrega isso muito mais consolidado, muito mais fácil. Ou até mesmo eu passo os dados brutos para a minha equipe e aí cada um que faça o que quiser. Cada um que jogue ali, trabalhe com a linguagem que quer, extraia os dados que quer de uma forma muito mais rápida. E a gente consolida o resultado final, a gente partilha juntos. Então isso é muito mais produtivo também, do que eu ficar ali no Excel, marretando dado, ajustando o número, ajustando errinhos, detalhes que... Ao invés de falar o telefone, né? Telefone com DDD sem DDD, telefone com traço, telefone com ponto. É o mais básico para fazer qualquer tratamento de dados. Uma IA faz isso muito rápido. Mas é interessante ouvir você falar sobre isso, sendo que eu sei que você é muito bom em Excel. Sim. E você já se virava muito bem com Excel antes da IA. Como é que você faz essa escolha? Você ainda é o defensor do Excel? Como é que está a sua posição hoje? Aí entra naqueles pontos que eu falo da flexibilidade. Eu sou um piloto de Excel ainda, eu adoro Excel, eu brinco inclusive que quem sabe usar Excel não vai usar sistema nunca na vida, porque Excel ele faz o que você quiser.
Só que qual que é o problema? Ele ainda é manual. Agora com o Copilot, com algumas outras ferramentas que vão sendo agregadas, ele vai se tornando mais automatizado. Ele vem evoluindo bastante ao longo dos anos. Mas é um fato. Assim como o PowerPoint. Eu sou uma pessoa que eu gosto do Excel e gosto do PowerPoint. Os dois, para mim, são maravilhosos. Então, eu trabalho com dados no Excel e depois eu levo para o PowerPoint para fazer uma apresentação bonita. Só que você tem hoje a IA, que já faz o processamento de dados muito mais rápido, o Power BI com seus insights há muito mais tempo, o Google Data também com insights que ele pode pegar para você e te ajudar muito, e você tem o Canva, o Tome, o Prezi fazendo a apresentação para você com IA. Agora eu vou pegar outro gancho com você. Você é especialista em Office, então. Pacote Office. Nossa. A geração... Muito tempo no meu currículo. Datilografia e pacote Office, hein? Muito tempo foi meu currículo. Você já tirou a datilografia do seu currículo, né? E aí eu vou te apresentar uma pessoa de 16 anos, 17 anos, tá ali no ensino médio, encerrando. Sim. Eles sabem usar o Word e o Excel? O pior de tudo, não sabem usar nem o GPT. Essa é a pior parte. Não está nem em um e nem no outro. Aí entra no problema que nós falamos, que é a dificuldade até de fazer contratação dessas pessoas para o primeiro emprego. Porque não tem o pensamento analítico, não tem o pensamento crítico, não desenvolveu isso, e também não desenvolveu o ferramental. Então algumas pessoas estão presas de um jeito que elas não conseguem desenvolver o básico. Então tivemos estagiários que a gente teve que pegar na mão e mostrar como fazer um prompt para o ChatGPT. Por quê? Porque a pessoa não sabia se comunicar e isso impactava diretamente na forma... Porque, de novo, qualquer generativa vai responder o que você perguntar. Assim como o Google também. Se você não souber perguntar, eu já tive muito aluno no passado que eu ensinava a usar o Google porque não sabia pesquisar no Google. Já passei por isso, viu? Hoje eu ensino as pessoas a usarem o GPT porque não sabem perguntar para o GPT. Ah, ele não me responde, mas você não sabe perguntar. E aí vem o ponto que eu falo. Esse é um problema da pessoa, do comportamental dela. Se ela não sabe se comunicar com uma IA, ela não sabe se comunicar com outras pessoas. Mandar um e-mail. Mandar um e-mail. Isso é terrível. Né? Tem que se expressar, dar contexto. Isso é terrível. E quando fala de pacote Office, é a mesma coisa. Ah, mas usar o Word, digitar texto, eu faço no Canva. Tudo bem, mas você precisa saber digitar um texto, precisa saber passar um corretor ortográfico, precisa saber pesquisar uma palavra diferente. Ou pelo menos validar se o que você escreveu está correto. As pessoas não sabem fazer isso. Não sabem o básico. Botar um negrito no texto hoje virou quase uma pós-graduação. Então a pessoa não sabe realmente usar as ferramentas básicas. E o negrito não é do Word, o negrito é do Canva, o negrito é no site, o negrito é no PowerPoint, em qualquer lugar. O negrito é o Bzinho, tá? É o N que fica ali no seu Word. Já ajudando já caso a pessoa não sabe. E também... Serviço de idade pública. Você dá consultoria, então eu sei que seus arquivos são todos online, né? São em nuvem. E isso também é uma tendência, já existe há muito tempo, mas até mesmo no uso pessoal agora, a galera deixa tudo em nuvem. Sim. E como é que está essa usabilidade da nuvem? A segurança dela, a facilidade de mexer com ela, de subir arquivos. É igualzinho um computador físico e tudo certinho aqui no meu hardware? Cara, aí vem de novo que a gente fala da tecnologia e a nossa dependência pela internet. Sim. Então existe sim, tem uma questão de segurança, a gente pode conversar com o Kaique depois, que é ótimo para a gente explicar isso melhor para nós. Mas falando de nuvem, é muito mais prático, muito mais fácil você deixar os seus arquivos ali, maravilhoso. Só que existem empresas ainda que optam pelo hardware físico ali, pelo servidor ali, por uma questão mais de segurança. Mas no fim do dia, aquilo está. Não existe servidor que não está conectado numa Ethernet que seja, que não está conectado numa intranet. Então precisa também ter esse tipo de cuidado. Mas aí vem outro ponto que as teorias da conspiração já estão falando, que as informações realmente sigilosas vão voltar para o papel, inclusive, tá? Que o que realmente for importante para você vai ser impresso e guardado num cofre e destruído digitalmente. Nossa. Os hackers costumam usar, inclusive, um pendrive até hoje, um HD externo criptografado por isso, para garantir que não tenha acesso à internet.
A própria urna eletrônica não tem acesso à internet por uma questão de segurança. Sim. E para que ela não pare de funcionar quando alguém passa com o caminhão no cabo da fibra, né? Que também é uma dependência nossa, que a nossa fibra ótica ainda é aérea. Verdade. Sim, muito comum. Então a gente precisa entender também que essa tecnologia é muito boa, ela veio para nos ajudar, mas a gente não pode ser dependente dela, como de nenhuma outra tecnologia. Eu preciso saber me virar bem. O próprio Leandro Carnal, ele fala, teve uma discussão que teve uma vez com uma professora, né, ele conta isso nas palestras dele, que a professora questionou, e como que o aluno vai fazer para escrever quando ele não tiver caneta, quando ele não tiver um lápis, né, uma caneta? Do mesmo jeito que você faz, não escreve. Como é que o aluno vai fazer para escrever quando tem um tablet? Do mesmo jeito que você faz, não escreve. Se a ferramenta de escrita agora é o tablet, é o swipe, se você não tem a ferramenta de escrita, você não escreve. Eu falo para você isso já, que os nossos próximos filhos, nossas gerações não vão usar isso aqui, mouse, já não usa. Mouse você já não vê usando. Jovens, usem mouse. É outra produtividade, é muito melhor. Mas não é, porque eles já estão acostumados com o touchscreen. Então, eles são muito melhores no touchscreen do notebook do que nós. Porque eles já nasceram no touch, nós não. Então, para nós não é tão intuitivo, nós evoluímos. E o teclado é a mesma coisa. Eu fiz datilografia, eu adoro teclado. Eu já cheguei a usar tablet deitado, digitando como se fosse um teclado, porque era mais rápido, porque é o mesmo padrão QWERTY. Sim. Mas só que você pega hoje um jovem, ele usa o swipe. Ou até, na verdade, nem mais swipe, ele vai usar agora o comando de voz. Sim. Alexa, manda um e-mail para mim. Alexa, manda uma mensagem. Eu estou no meu carro e uso o comando de voz para ligar para as pessoas, para mandar um WhatsApp. Assim, então a gente vai desaprender a escrever manualmente? Talvez. Possivelmente. Não, a embalagem do Danone não foi alterada, saiu daquele Danoninho pequeno para virar de apertar por causa da mudança das pessoas? As crianças mudaram, não faz mais sentido aquela embalagem agora, é assim de apertar, as coisas vão se adaptando. O shampoo não inverteu por causa da densidade, a maionese, o ketchup não inverteram, as coisas físicas também vão se adaptar. Vou dar uma dica para vocês, se você olhar o seu mindinho provavelmente, ou da sua filha, das pessoas que usam o celular, você vai perceber que ele já tem uma vinca. Por que ele tem essa vinca? Gente, ele tem. Porque você apoia o celular aqui, ó. Quando você pega um celular, é assim. Certo. Então, quando você pega o celular e apoia o dedo aqui, você está criando um calo, uma vinca. E o dedão? E no dedão. Os dedões estão ficando... Isso é estudo, podem jogar, não é fake news não. Pode jogar na internet, você vai ver que tem estudo já falando que os dedões estão ficando mais compridos para poder apoiar e o dedinho está ficando com a vinca. O esquerdo eu não uso tanto, é nítido, não tem. O meu direito tem a vinca, certinho no encaixe do celular. Então o nosso corpo também se adapta. Aqui a corcunda ou ficar mais deitado, então tem vários fatores. Tudo se adapta. E por que nós ainda insistimos em não nos adaptar a uma coisa tão simples como a tecnologia? O conflito de gerações vai ser ainda maior, está sendo ainda maior agora, certo? Eu concordo discordando. Eu sempre quis usar essa frase, eu concordo discordando. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso hoje, onde tem o conflito de gerações. Por quê? Porque eu e você temos 30 anos. Aí nossos estagiários têm 16. Aí nossos analistas têm 20 e poucos. Então ainda existe uma diferença razoável, não de idade, mas de gerações e convivências. Por exemplo, eu lembro da internet chegando no Brasil. Eu lembro do iPhone sendo lançado. A nossa estagiária que nasceu em 2008 já foi filmada com o iPhone quando nasceu. Percebe a diferença? E cada vez a própria indústria, quando fala de revolução industrial, falaram que depois da 4.0 nós perderíamos a conta, não faria mais sentido contar 5, 6, 7.0, e é verdade. Então agora, vou te dizer que logo em breve não terá mais choque geracional. Porque eu não tenho mais culturalmente... assim, como contabilizar a geração? Não só como contabilizar, mas eu não tenho como culturalmente separar as pessoas. Assim como o inglês se tornou uma linguagem global, se você não fala inglês hoje, você não se comunica, você pode ir para a China, lá você fala mandarim. Se você abrir a boca e falar inglês, alguém vai te responder. Porque se tornou uma língua universal, ganhou essa potência. Certo. A mesma forma, hoje um iPhone, um celular, uma internet, ela se tornou universal. Então eu tenho pessoas idosas que já estão muito mais, às vezes até afeiçoadas e aperfeiçoadas no uso do Instagram, TikTok, WhatsApp do que eu
que não gosto, não uso tanto. Então, cadê o choque geracional? A minha mãe, com 63 anos, já usava o Google melhor do que eu. Então é isso que eu estou te falando. O choque geracional ainda existe porque nós ainda estamos também apegados a alguns pontos e fomos criados sobre alguns modelos. Agora, daqui para frente, o modelo é esse. Você não vota mais sem passar digital, sem fazer biometria. Você não saca um dinheiro no banco sem digital. Você sai de casa sem celular hoje? De forma alguma. Sua avó sai de casa hoje sem celular? Não, que os netos obrigam. Exato. Exato. A sua mãe, seu pai sai sem celular? Não. Então não existe mais. Há 10 anos atrás, eu tinha que brigar. 20 anos atrás, eu tinha que brigar com a minha mãe. Mãe, leva o celular, eu preciso te falar. Ah, eu não gosto. Ah, eu fico negócio preso comigo. Ah, você quer saber onde eu tô? É controle. Hoje não é controle. É controle? É sim. Porque você tem que dar uma satisfação do caramba para as pessoas quando você não atende o celular. Mas você não sabe mexer com o celular. Eu fui no banco sacar dinheiro, tava com pressa, deixei o celular em casa, levei só o cartão. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui sacar o dinheiro. Porque eu botei o cartão, ainda era uma máquina, um caixa antigo, não passava digital, e o cartão o caixa eletrônico pediu o token que ele mandou lá por SMS pro meu celular. Aí eu falei, sou eu botei o cartão e estou no banco, digitei a senha. Então tá bom, me dá um token de 6 números que eu mandei pro seu celular e ó, expire 1 minuto, tá? Então é isso. Então o mundo já é digital. Então é por isso que eu concordo discordando. O choque geracional, ele ainda existe, mas ele está fadado aí nos próximos 5 a 10 anos, a minha opinião, jogando búzios aqui com você na mesa, que não vai mais ter. Mas porque é uma coisa esse tão... choque, César, é comportamental. Então, o que a gente percebe, né, tratando de pessoas? A personalidade dos jovens é imediatista. Eles não têm paciência para toda essa análise que você citou de um cenário, para então dialogar sobre o assunto, para então ver o que vai ser feito. Eles são mais ativos, eles pegam atalhos, isso é bem comum. Já uma pessoa mais experiente, mais velha, ela consegue sentar, pegar um café, olhar o passarinho cantar e então começar a pensar naquilo. A sua experiência também a leva a ter essa postura. Então chega a ser natural esse choque comportamental, porque quanto mais vivido você é, mais experiência, mais calejado você é. Então você já sabe que aquele atalho não é necessário ou não vai ser eficiente. Você sabe que você não precisa sair derrubando tudo e todos. Então eu percebo que o imediatismo e a ansiedade, falando de RH como crescimento na carreira, é bem diferente. Você não vê mais pessoas ali até seus 25 anos permanecendo nas empresas por mais de 3, 4 anos. Eu concordo contigo, mas aí é que eu vou te falar. Você ficaria 3 anos numa empresa no mesmo cargo? Não, eu não. Eu não, mas quem veio antes de mim, sim. Sim, e é disso mesmo que eu falei. Sim. Ainda existe, não estou dizendo que não existe, por isso eu falei, concordo discordando. Assim, a partir de agora isso. você Hoje eu que é concordo, mais... discordando por quê? Porque está em construção para que eu possa discordar 100% daqui a algum tempo. Então é disso que eu estou falando. Você manda um Pix, retorna para você que você está sem internet. Você fica tranquilo ou você começa a ficar ansiosa, mudando de banco, procurando como fazer, nervosa? Você passa o cartão uma vez, passa 2, passa 3, dá erro, você começa a trocar cartão, discutir com a moça do caixa. É disso que eu estou falando. Então, culturalmente, não vai, previsão minha, chute no ar, não vai mais existir tanta diferença geracional. Porque nós estamos criando uma cultura que é sim mais ansiosa e é sim mais imediatista, para tudo. Você leva o seu carro no mecânico e ele fala que você vai ficar um dia com o seu carro, você vai morrer. Para defender essa geração veio a Z, como que é o nome da outra? Não vai ter Master. Pandemiums, são os pandemiums. Esqueci, deu branco agora. Uma coisa eu percebi, e eu posso dizer a favor, só para não falarem que eu só critico a geração após a nossa.
Eu percebo que eles buscam mais equilíbrio de vida, qualidade de vida. Está fora de moda e cada vez mais fora de moda ser workaholic. Se esforçar e até se sacrificar tanto por uma empresa ou por um líder, por um empregador. E isso, eu sinceramente acho que a gente tem que reaprender a colocar limites. Não, meu horário de trabalho e de dedicação é aqui. Não que a pessoa não faça hora extra na vida, mas colocar limites. Não ser atropelado. Gente, quantas pessoas não perderam família porque só pensavam em trabalho? Ou isso, consequentemente, fazia uma busca infinita por status, dinheiro, fama. Isso está ficando fora de moda e eu gosto disso, dessa mudança. Eu concordo, eu gosto, mas de novo eu pedi o equilíbrio. Sim, certo. Porque o que acontece? Vamos convencionar aqui que essa galera é uma galera que está com 35 anos morando com os pais ainda. Está com 20 anos, 25 anos morando com os pais. Então é claro que para mim conforto e qualidade de vida é maravilhoso, eu não tenho que correr atrás de nada. Eu moro com meu pai, que já trabalhou para um e com a minha mamãe, que ainda arruma minha cama, lava minha roupa e faz meu almoço. Poxa, que qualidade de vida, né? Aí é muito fácil ter qualidade de vida. Então existe esse ponto também que tem que buscar o equilíbrio, que é você também entender que existe um caminho a ser percorrido para você atingir se seus pais já percorreram deles. Por isso que hoje você pode ter qualidade de vida. Por isso que hoje você pode fazer intercâmbio e ano sabático de 1 ano pagando em euro, porque o seu papai já fez o trabalho por trás. Sim. Então acho que existe esse cuidado também de não botar na Disneylândia as pessoas achando que tudo é qualidade de vida. Não vou fazer uma hora extra porque o que pesa por qualidade de vida, eu vou ver o pôr do sol hoje. Legal você poder ver o pôr do sol hoje, for ali aqui em Dourado. Mas se você tiver boleto para pagar, tiver financiamento para pagar, tiver almejando pagar uma casa e construir algo na sua vida, você precisa trabalhar. Sim, a menos que você mora com seu papai e sua mamãe que já fizeram isso por você. Não, a palavra-chave realmente é equilíbrio. Não dá pra ser radical, nem de um lado nem de outro. Mas por que isso me atingiu e me marcou? Porque eu sou uma workaholic facilmente. Sim. Também pelo prazer do que eu faço. Entra isso também. Só que você às vezes esquece de si ou vai deixando tudo para depois, tudo para lá, porque o teu trabalho é muito importante. Então, assim, da mesma forma que uma pessoa sozinha, se ela é feliz tendo como família a sua empresa, tá tudo bem. O importante é alcançar essa felicidade. E aí eu aprendo com eles. Então, isso faz sentido, essa dedicação infinita, se isso te traz felicidade e tá alinhado com o seu propósito. Com o seu propósito, exatamente. Porque entra o ponto que a gente fala do desequilíbrio também, do imediatismo. Ao querer tudo rápido, querendo ou não, de novo. Quanto tempo você demorou para ter o seu primeiro carro? Quitado? Nossa, foi esses dias. Exato. Quanto tempo você teve que trabalhar para pagar isso? Sim. Aí você tem um rapaz que por 18 anos, e não estou desmerecendo, mas 18 anos, você passou na faculdade, filho, toma esse carro. Então é imediato o prazer também. Você fez tal coisa, toma esse apartamento, toma isso. Então isso gera também, reforça esse comportamento imediatista e que faz com que as pessoas não queiram ficar mais tempo pagando. Você fala em fazer um financiamento de 6 anos para pagar um carro, ou de 30 anos para pagar um apartamento. Tem gente que fala, 30 anos eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não estou dizendo para você fazer o financiamento em 30 anos. Mas entenda que as coisas de valor demoram tempo para ser construídas. Uhum. Então a gente precisa ter essa visão. E eu sinto que algumas pessoas não têm isso. Algumas pessoas dessa geração não têm isso. Elas acham que tudo vai ser a 15 segundos de distância. Porque também estão sendo nutridas por uma Disneylândia virtual, onde tudo é rápido. Onde você posta uma foto antes e depois, onde você está gordo, 11 meses depois você está magro. Onde você está carpindo terreno no começo do ano e você encerra o final do ano fazendo assim com dinheiro em cima de uma BMW. Só que aquele dinheiro não é seu, aquela BMW não é sua.
Então esse é um problema também que está sendo, de novo, reforçado por essa cultura do visual, do Disneylândia, da felicidade instantânea, do tudo é para agora, e isso prejudica profissionalmente a pessoa, e tudo que prejudica profissionalmente a pessoa prejudica a empresa, porque a empresa acaba tendo que se comportar de uma forma que ela tem que manter aquela imagem de Disneylândia para a pessoa. Você dá um feedback, a pessoa diz que está sendo assediada. Óbvio, tem técnica, tem situações e situações. Mas hoje você fala com uma pessoa, olha, você não vai ser promovido agora porque você ainda não tem a competência necessária para atuar nesse cargo, ela fica chateada, faz uma postagem na rede social dizendo que não está sendo merecida, não está sendo valorizada no trabalho e coloca open to work para poder achar um outro lugar. Que complexo, hein?